Você já tem sua Bíblia? Amém. Você poderia pegá-la, poderia levantá-la bem alto. Vamos fazer nossa declaração de fé todos juntos. Pronto? Vai em frente. Esta é minha Bíblia, é minha fonte principal de alimento espiritual. Vou ler isso todos os dias e me tornar tudo o que Deus quer que eu seja. Minha mente será renovada, minha vida será transformada. Vou me entregar completamente a Cristo. Portanto, guardarei sua palavra no meu coração para que eu possa ser tudo o que Deus me destinou a ser. Amém. Se puderem, permaneçam em pé em respeito à palavra de Deus. Vamos ao Evangelho de João e depois ao livro de Atos, João capítulo número 14, começando no versículo 16, e depois Atos capítulo número 1. João 14 e 16 diz: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro ajudante, para que ele possa permanecer com você para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas você o conhece porque ele habita com você e estará em você. Eu não deixarei você órfão, eu virei você." Atos 1:8. "Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Depois, Atos 2:1. "Quando o dia de Pentecostes chegou, todos estavam juntos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então apareceram para eles línguas divididas como de fogo, e uma se sentou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia fala." Hoje, deste texto e neste Dia das Mães, quero ministrar para vocês sobre o tema poder para ajuda, poder para ajudar. Vamos orar. Pai, obrigado pela unção do Espírito Santo, obrigado por falar a cada coração, tocar cada vida, preencher cada alma com seu precioso Espírito Santo. Nós te damos todo o louvor em nome poderoso de Jesus. E todo mundo disse amém. Podem se sentar. Eu não sei quanto a você, mas quando penso em todas as mães maravilhosas que Deus abençoou, nossa família, minha mãe, minha esposa, minha sogra, eu penso em poder para ajudar, porque para mim é isso que as mães fazem. Elas dedicam suas vidas a nos ajudar a nos tornarmos tudo que Deus nos destinou a ser, nos ajudam a superar tudo que a vida e o inimigo coloca no nosso caminho. Elas são o poder para nos ajudar a levantar quando somos derrubados, a continuar quando sentimos vontade de desistir, a voltar ao caminho certo quando estamos nos desviando. As mães defendem nossos sonhos, secam nossas lágrimas, lutam nossas batalhas, sacrificam o que é importante para elas, para garantir que possamos nos tornar tudo o que Deus nos destinou a ser. Elas até nos ajudam quando não queremos ajuda. E para mim, esse é o melhor tipo de ajuda às vezes. Eu me lembro de quando eu tinha 17 anos. Minha mãe me ajudou quando eu não queria. Socorro, minha mãe viu que eu estava em um relacionamento que não era muito bom para mim, mas eu tinha 17 anos. E quando seus filhos atingem uma certa idade, você não pode mais realmente controlá-los com punições ou coisas diferentes e assim por diante. Então você só pode realmente apelar para eles e esperar que o que você colocou dentro deles seja a coisa que os guie. Então minha mãe percebeu quando eu tinha 17 anos, ela disse: "Olha, eu não posso te impedir de ver este jovem." Tamadi, ela disse: "Você vai fazer o que quiser, vai enganar, vai fazer todo tipo de coisa." Ela disse: "Mas ela não é mais bem-vinda na minha casa." E por causa disso, decidi me afastar do relacionamento. Estou te dando a versão curta disso. Não aconteceu tudo como, obrigado mãe, mas decidi me afastar do relacionamento. E como resultado, eu me separei daquele relacionamento que não era bom para mim. Vários anos depois, conheci minha esposa e eu acredito, hoje que sou pastor, estou servindo a Deus, sou o que sou, tenho a vida que tenho hoje, porque minha mãe estava disposta a me ajudar quando eu não queria. Para todas as mães que estão ajudando e recebendo resistência, e seus filhos olham para você e discutem com você e assim por diante, posso apenas encorajá-la. Seu trabalho às vezes é dar ajuda não solicitada. Seu trabalho às vezes é falar, mesmo quando seus filhos não querem ouvir o que você tem a dizer. E essas são algumas das maiores lições que seus filhos aprenderão na vida. Minha mãe foi uma força para ajudar.
Jesus falou sobre outro poder para ajudar, que era o Espírito Santo. Para mim, é interessante que quando Deus criou as mulheres pela primeira vez em Gênesis 2:18 e disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma ajudante comparável a ele. Ele dá às mulheres o mesmo título que Jesus deu ao Espírito Santo. O Espírito Santo, em primeiro lugar, é nosso ajudador. No início do livro dos Atos, e se você estava aqui na semana passada, sabe que deixamos os discípulos esperando por esse poder para ajudar. E uma das coisas que vimos é que enquanto esperavam, eles estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando para preencher ou ocupar o lugar que foi deixado por Judas. E você se lembra de como eles preencheram aquele lugar? Eles lançaram sortes e inseriram como o 12º discípulo ou apóstolo um cara chamado Matias. E a maneira como escolheram Matias foi sorteando. E aprendemos na semana passada que, de fato, mesmo que estivessem se esforçando para fazer a coisa certa, mesmo que seu coração estivesse no lugar certo, mesmo que quisessem fazer a coisa certa, eles fizeram a escolha errada. E na verdade, quando você olha para as Escrituras, a última vez que eles lançaram sortes foi para Matias. Nunca mais lançariam sortes, porque a partir daí, algum tempo depois, eles receberam o enchimento do Espírito Santo. Agora eles tinham ajuda sobrenatural dentro deles para tomar decisões no futuro, e isso nos mostra por que precisamos do Espírito Santo. Isso me mostra por que eu preciso do Espírito Santo, porque não importa quantas vezes eu tente fazer a coisa certa, talvez seja apenas, não importa quantas vezes eu diga a Deus, Deus, vou servi-lo melhor, e Deus, vou fazer isso melhor, e Deus, vou orar mais, e Deus, vou me comprometer a ler seu livro. Palavra mais, e Deus, eu vou fazer isso e aquilo, sabe, tudo para te servir. Me pego mesmo quando quero fazer o que é certo, às vezes fazendo errado. Socorro, eu preciso de alguém. Ajuda. Não, qualquer um. Ajuda. Não, estou só brincando. Você sabe, nós precisamos do Espírito Santo, não é? Precisamos que Ele nos ajude a todos ao longo do caminho. Precisamos dele para nos ajudar a tomar as decisões certas, a resistir à tentação no nosso casamento, nas nossas famílias, a gerenciar nossas finanças. Precisamos dele para nos ajudar a permanecer fiéis ao chamado que Deus tem para nossa vida, a vigiar nossa boca. Precisamos de ajuda. Recentemente, algumas semanas atrás, e eu passo por isso periodicamente, eu estava me sentindo sobrecarregado com o fardo de ter que sempre criar uma nova série e trazer uma nova mensagem. Eu disse ao Senhor, Senhor, faço isso há 32 anos. 32 anos eu sinto como se estivesse ficando sem coisas para dizer, como se já tivesse dito tudo. Não uma vez, não duas, não três. Provavelmente já disse mais de... Se você está aqui há algum tempo, provavelmente eu lembro da última vez que ele pregou isso. Eu lembro da última vez que ele contou aquela história. E a propósito, eu estava dizendo aos músicos uma vez, eu adoraria ser um músico. Eu apenas cantaria a mesma música repetidamente, não preciso pensar, sabe? Todo mundo adora 2, 3, 10 vezes, 100 vezes, eu disse. Mas quando você é um pregador, você tem que criar uma mensagem nova e fresca, uma nova série a cada semana pelo resto da sua vida. E eu estava me sentindo sobrecarregado e pensei, Senhor, como posso fazer isso por mais 30 anos? E ouvi o Espírito Santo dentro de mim. Ele disse, eu ajudarei. Disse, não, vou ajudar. E foi quase naquele momento que fiquei sobrecarregado com o pensamento. Eu vou ter que continuar fazendo isso sozinho. E eu esqueci que nunca fiz isso sozinho, nem um dia da minha vida andei sozinho, que o Espírito Santo sempre esteve lá comigo em cada passo do caminho, ajudando e guiando e aconselhando e incentivando e inspirando. Precisamos do Espírito Santo, aquela pessoa invisível da Trindade que está sempre presente, aquele que você não pode ir e dar um tapinha no ombro, mas quem pode cutucar você por dentro e avisar que Ele está aqui. Precisamos daquele que não mora na casa ao lado ou dorme na cama ao lado, mas vive, graças a Deus, obrigado Jesus, dentro de nós. Precisamos do Espírito Santo, Ele é nosso ajudante. Não ouvimos muito sobre o Espírito Santo nos dias de hoje. Na verdade, acho, e eu o apelidei anos atrás, como a pessoa esquecida da Trindade. As pessoas têm um relacionamento com o Pai e têm um relacionamento com Jesus, mas muito raramente temos um relacionamento com o Espírito Santo, ou estamos cientes do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E para mim, essa é a razão pela qual não vivemos a vida cristã vitoriosa que Ele veio nos dar, porque Ele é quem devemos viver constantemente.
Comunhão com. De fato, o apóstolo Paulo diz que ele deseja ou ora para que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. E a comunhão do Espírito Santo é um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E se você olhar até mesmo para Jesus, Jesus precisava da ajuda do Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, que andou fazendo o bem e curando todos os que estavam oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ele precisava do Espírito Santo. Os discípulos precisavam do Espírito Santo. Eles estão esperando no cenáculo e você se lembra do que Jesus diz? Ele diz: esperem lá, até que estejais revestidos de poder do alto. Em outras palavras, não tente fazer isso sozinho. É uma selva lá fora. Quer dizer, para os discípulos era realmente uma selva lá fora. A cultura queria matar eles. E Jesus disse: ouçam, se vocês precisam fazer isso, se vocês vão cumprir a missão que eu dei a vocês em suas vidas, vocês precisam esperar pelo poder do Espírito Santo. Não é por força nem por poder, mas pelo seu Espírito, diz o Senhor. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Não seremos capazes de viver o tipo de vida que Deus nos chamou para viver se tentarmos fazê-lo por nossa própria. Mas em segundo lugar, o Espírito Santo não é apenas ajuda, ele é ajuda divina. Do ponto de vista dos discípulos, pense nisso. Eles têm Jesus ali com eles em carne e osso por 3 anos e meio de sua vida. Toda vez que eles precisam de ajuda, vão lá e tocam em Jesus no ombro. Toda vez. Quer dizer, lá está Pedro, ele está se afogando no mar. Jesus, ajuda. Jesus o levanta, coloca-o de volta no barco, certo? Eles não entendem as coisas. Jesus, o que você quis dizer com isso? Nós não entendemos isso. Essa parábola aqui, Jesus os chama de lado. Ele explica a parábola para eles. Quero dizer, aqui estão eles tentam obter resultados na oração e não conseguem. Tentam expulsar um espírito maligno de um filho, de um homem que ele está possuído. Eles não conseguem fazer isso. E Jesus chega e em 1 segundo ele faz isso. Eles voltam para Jesus. Jesus, por que não conseguimos fazer isso? E Jesus responde a pergunta para eles. Toda vez que precisam de ajuda, tudo o que fazem é caminhar, até ajuda com seus impostos. Jesus, você sabe, é imposto. Tempo, você sabe, estamos um pouco apertados agora. O que fazemos? E Jesus está tipo, vai pescar. Cada tempo, eles precisam de ajuda. O Espírito Santo está lá. Eles caminham até Jesus, tocam-no no ombro. Jesus, você pode ajudar? Isso meio que te faz pensar, como eles falharam tanto? Como eles puderam entender tão mal? Quer dizer, é meio fácil pensar como falhamos tanto. Quer dizer, não podemos simplesmente chegar até Jesus e dizer, preciso de ajuda, Jesus, mas eles receberam. E assim, quando Jesus diz a eles, estou deixando vocês, é bastante razoável entender porque eles podem ter se sentido abandonados naquele momento. Quero dizer, para onde você vai? Quem vai nos ajudar? E em João capítulo 14, versículo 16, aqui está o que Jesus diz. Ele diz, eu orarei ao Pai. E a palavra oração significa que eu farei um pedido urgente ao Pai. Tipo, isto é um 911. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. E a chave aqui divina. Ajuda, não apenas ajuda. Ajuda divina é a palavra outra. Eu sou um grande fã de comédia. Eu gosto de certas comédias. Eu gosto de assistir Raymond. Eu gosto de assistir King of Queens. King of Queens é provavelmente um dos meus favoritos. Eu gosto do humor pastelão lá. E você sabe, um dos episódios é onde Doug e Carrie vão visitar os pais de Doug. Você pode ter visto esse. E eles vão lá e Doug mal pode esperar para chegar lá e ver seu cachorro de infância, Rocky. E ele teve Rocky desde que tinha 11 anos. E Doug agora tem 40. Agora, alguns de vocês, vocês sabem, a ficha ela ainda não caiu. Cachorros não vivem 29 anos, só para você saber. E então, mas ele mal pode esperar para ir e ver o Rocky. Ele está tão animado com isso. E o que Doug não sabe é que ele não está indo ver o Rocky Ele não está indo ver Rocky II. Ele está indo ver Rocky III. Mas Doug ainda acha que Rocky III é Rocky número 1. E quando penso nisso, penso, o que os pais do Doug tiveram que fazer para convencer Doug de que Rocky III era realmente Rocky Brino? Eles tiveram que sair, eles tiveram que encontrar, era um Golden Retriever, eles tiveram que encontrar um Golden Retriever, mesmo sexo, mesma altura, mesmo peso, os mesmos maneirismos, ensiná-lo os mesmos truques, deitar no mesmo lugar, comer a mesma comida. Quero dizer, eles tiveram que ensinar este cão a ser uma imitação do cão com o qual Doug cresceu, para que os sentimentos de Doug não fossem feridos, para que seu coração não ficasse triste por Rocky Brino não estar mais com ele. E Carrie, você sabe, Carrie é sempre ótima nisso. Ela mostra, ela meio que faz as contas por ele. Ela diz algo como, oi McFly, quero dizer, você tem 40 anos, você tinha o cachorro desde os 11 anos. Doug,
E de repente você percebe. E esta é uma interpretação livre do que Jesus quis dizer quando ele falou: eu rogarei ao Pai e ele dará você outro consolador. No idioma original é a palavra grega allos, e significa um exato duplicado. Significa alguém que é como eu em todos os aspectos. E então quando Jesus estava falando aos discípulos, cujo coração está pesado porque eles tiveram Jesus para ajudar em carne e osso por 3 anos e meio, quem vai nos ajudar agora? Jesus diz: vou orar ao Pai, ele enviará alguém que é exatamente como eu. Kuler, verdade, eu na mesma maneira. De todas as maneiras, ele será idêntico a mim na forma como falo, como penso, como ajo, como vejo as coisas, como faço as coisas. Ele será exatamente como eu de todas as formas. É como se ele estando aqui fosse como eu estar aqui, porque ele sou eu e eu sou ele. Às vezes quando pensamos no Espírito Santo, pensamos, bem, isso é outra pessoa. Não, ele é um duplicado exato de Jesus. 1 João capítulo 5, versículo número 7. Porque há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Claro, a Palavra é Jesus. E esses 3 são um. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é com quem Jesus disse que deveríamos ter um relacionamento contínuo. É como ter um relacionamento com Jesus. E assim, toda vez que você precisar de ajuda, aqui está o que você deve fazer. Ajuda, Espírito Santo. Preciso de sabedoria. Ajude, Espírito Santo. Meu casamento está indo por um caminho errado. Ajude, Espírito Santo. Minhas finanças estão um desastre. Ajude, Espírito Santo. Preciso de cura no meu corpo. Ajude, Espírito Santo. Estou perdido sobre como responder a esta situação. Ajude, Espírito Santo. Precisamos ter um relacionamento com o Santo. Espírito em nossas vidas é uma cópia exata. Ele é uma cópia exata de ter Jesus na carne. Mas número 3, o Espírito Santo é uma ajuda sempre presente. Um dos meus mentores conta uma história em um dos seus livros e chama-se O Duo Dinâmico. Acredito que é lá que ele conta essa história, você e o Espírito Santo, o duo dinâmico. E ele fala sobre seus primeiros encontros no começo ao aprender sobre o Espírito Santo. E ele disse que foi a um estudo bíblico e quando ele foi a esse estudo bíblico na casa de alguém a propósito, só quero dizer isso. Sabe, muitas vezes as pessoas pensam, bem, é assim que a igreja deveria se reunir apenas em casas. Mas se você ler no livro de Atos, diz que 3.000 foram adicionados à igreja em um dia. E diz, e eles continuavam no templo. E de casa em casa. No templo, 3.000. A propósito, 3.001 igrejas são chamadas de quê? Chamam isso de mega church. 3.000 pessoas se reuniram no templo e em casas, porque há coisas acontecendo hoje em dia, porque você sabe, você vê tudo no Instagram e todo mundo tem uma plataforma e todo mundo está, você sabe, você nem precisa ser bem sucedido para ter uma plataforma. Não mais. Antes era onde você tinha que pagar suas dívidas e tinha que crescer sua plataforma e assim por diante. E hoje em dia tudo que você precisa é de um celular com câmera ou algo assim, você pode entrar lá e agir como se fosse um especialista em algo, e assim há pessoas que entram lá e dizem, bem, igrejas não deveriam ser grandes. E igrejas devem se reunir apenas de casa em casa. Mas de acordo com as escrituras, quando a igreja foi formada, os 3.000 foram ao templo e se reuniam de casa em casa diariamente. E aqui está o que quero que você veja. Ele está contando esta história sobre um estudo bíblico que ele frequenta e era na casa de alguém. Ele vai lá e diz que foi maravilhoso quando ele chegou pela primeira vez. Pegou uma xícara de café e se sentou no sofá. E você sabe, pequenos grupos são maravilhoso. Na verdade, nós o encorajamos a se envolver em pequenos grupos aqui. Isso irá ajudá-lo em seu relacionamento com o Senhor. Ele vai aos pequenos grupos, pega uma xícara de café e senta no sofá. E ele diz, o estudo bíblico começou com... É maravilhoso. Ele diz, as pessoas estavam adorando a Deus e cantando no Espírito e soa, né? E a propósito, cantar no Espírito significa cantar em outras línguas. E eles estavam, e ele disse, mas foi maravilhoso, foi. Bela, ele disse, mas então de repente, do nada, ele diz, esta mulher no grupo, sentada na cadeira ao lado dele, joga seu corpo para trás no cadeira, e ela fica bem rígida e se inclina, empurra os braços da cadeira e pressiona para trás e para cima ao mesmo tempo, e ela entra no que parece ser um transe, e então, com uma voz aguda, ela começa a gritar, oh, oh, oh. E ele olha para ela e ele está olhando em volta e pensando, por que ninguém mais acha isso estranho? Quer dizer, ele está olhando, as veias no pescoço dela estão saltando, a voz dela está subindo e descendo, ele está e ele olha e diz, você está bem? E ninguém mais está pensando, ela está bem ou ela está? Então ela olha para ele e diz, ele está aqui. E então de repente, e estas são
palavras dele, não minhas. Meio como uma mulher na aula de Lamaze, ela começa a dizer: ele está aqui. E ele olha para ela e diz: como você sabe que ele está aqui? E ela arregaça as mangas até os cotovelos e diz: veja os arrepios que estão aqui. É assim que eu sei que é o Espírito Santo. Está aqui. Agora deixe-me dizer isso sobre a história. Muitas vezes, quando o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas, há sentimentos e emoções que o acompanham. E muitas vezes você já experimentou isso até mesmo em nossos cultos e nos serviços de adoração e em momentos quando você sente a presença de Deus de uma forma extra especial. Mas eu quero que você saiba que o Espírito Santo não é estranho. Porque Jesus não é estranho, certo? O Santo, reduzimos o Espírito Santo a um arrepio, uma sensação. Achamos que o Espírito Santo faz essas aparições especiais que quando o sentimos e depois que a sensação termina, o Espírito Santo meio que flutua de volta para onde quer que ele vá quando não está fazendo aparições rápidas. E isso é o Espírito Santo em nossas vidas. Mas veja, perdemos o ponto principal do que Jesus está tentando nos ensinar aqui. E isso é que o Espírito Santo não é alguém que faz uma aparição rápida em sua vida. O Espírito Santo é uma fonte constante de ajuda. Ele diz: eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro ajudante. E a palavra ajudante na língua original é parakaleo. E parakaleo vem de uma palavra grega composta, é de onde tiramos a palavra parasita. E o que um parasita faz? Ele se agarra a você. Alguém tem amigos assim? São parasitas na sua vida, certo? Eles se agarram a você. É o que parasitas fazem. E kaleo significa ser chamado para uma tarefa. Ser chamado para uma tarefa pelo céu. E então quando você junta essas duas coisas, Jesus está nos dizendo qual é o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é ficar grudado em você como cola. O trabalho do Espírito Santo é nunca, jamais te deixar ou te abandonar. Não disse Jesus: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei, estarei com você, Saul, você até os confins da terra. E quando o Espírito Santo vem e faz morada dentro de você, e então quando você está cheio do precioso Espírito Santo na sua vida, você tem alguém que fica ao seu lado, não importa o que aconteça, quando você quiser Ele, e quando você não quer Ele, quando você está servindo a Deus, e quando você não está servindo a Deus, quando você está fazendo tudo certo, e quando você está fazendo tudo errado, o Espírito Santo está com você, não importa o que aconteça. Ele é uma ajuda sempre presente em tempos de problema. Nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Ele está presente. Mas então Jesus também nos diz isso. Número 4. O Espírito Santo é um poder divino para ajudar. Ele não é apenas poder, ele não é apenas ajuda sempre presente, mas ele é poder divino para ajudar. Lembre-se do que Jesus disse, Atos 1:8, eles estão recontando as palavras de Jesus, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E a questão é, bem, que tipo de poder? Quero dizer, o poder é algo neutro. Se usado da maneira certa, pode ser glorioso. Se usado da maneira errada, pode ser prejudicial. Poder, que tipo de poder? Bem, Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: o Espírito de Deus, quem ressuscitou Jesus dos mortos, vive em você. O Espírito de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 11, que ressuscitou Jesus dos mortos, vive em você. Apenas faça uma pausa reflexiva nisso. O Espírito Santo, o mesmo, não um espírito diferente. O mesmo Espírito que visitou o túmulo emprestado de José de Arimateia naquela primeira manhã de ressurreição e fez com que o corpo sem vida de Jesus voltasse a viver novamente. Vive dentro de você o mesmo Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou o corpo de Jesus dos mortos, quem deu à morte a primeira derrota que ela já teve na história da humanidade, vive dentro de você. O mesmo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes e infiltrou
todos aqueles que estavam no cenáculo, dando-lhes o poder de realizar os milagres que fizeram em nome de Jesus, o mesmo poder que lhes deu a capacidade de pregar a palavra de Deus com ousadia, o mesmo poder que lhes deu a capacidade de virar o mundo de cabeça para baixo, não um poder falso, não uma cópia, não uma segunda versão, não uma versão desatualizada, mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, vive dentro de você. Eu quero dizer, eu não sei se conseguimos entender isso. Eu não sei se realmente compreendemos isso. Quer dizer, não é de se admirar, porque a Bíblia diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não apenas qualquer poder, não apenas qualquer força, não apenas um pouco de poder, mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Na verdade, a palavra poder é de onde tiramos a palavra dinamite. A dinamite foi inventada por um cara chamado Alfred Nobel, não pelo George A. de Good Times. Alguns de vocês não fazem ideia de quem é esse. Se você tem a minha idade, talvez saiba. Alfred Nobel. Ele inventou isso. Ele pegou essa coisa chamada nitroglicerina. É um produto químico explosivo, por assim dizer, e ele aprendeu a transformá-lo em uma pasta e depois enrolá-lo em bastões que poderiam ser posteriormente acesos com um pavio, e ele inventou isso para ajudar seu pai com o negócio de construção de seu pai. E Jesus disse que quando você recebe o enchimento, não a habitação, mas o enchimento. A habitação é o que acontece quando você faz de Jesus o Senhor da sua, quando você faz de Jesus o Senhor da sua vida. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem e passa a residir dentro de você. Mas depois de nascer de novo, há um ato subsequente de graça chamado o enchimento do Espírito Santo, onde você recebe dinamite dentro de você, onde você recebe esse tipo de poder dentro de você. E eu gosto do fato de que Jesus o chama, ou a Bíblia o chama de dinamite, porque seu propósito é ajudar você a construir a vida que Deus quer que você tenha. Seu propósito é para que você possa explodir todas as coisas na sua vida que estão impedindo você de ser tudo o que Deus chamou você para ser. Não é um pequeno poder, não é leve poder, não é um poder falso, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Você não precisa apenas do Espírito Santo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. E eu amo o fato que este poder foi derramado no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: quando o dia de Pentecostes chegou, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus lhes concedia que falassem. Note, quando o dia de Pentecostes chegou. Bem, o que era Pentecostes? Pentecostes era um par de coisas. Bem, antes de tudo era a festa das semanas. Era uma parte do calendário judaico, parte dos dias santos principais que eles sempre celebravam. Era quando eles agradeciam a Deus pela colheita. E a forma como agradeceram a Deus pela colheita, estou me preparando para educar algumas pessoas que desconsideraram certas coisas na Bíblia. Uma forma como celebraram a colheita foi que trouxeram a Deus os primeiros frutos. Veja, há um monte de gente que simplesmente não conhece a Bíblia, que se levanta e age como se soubesse. Conhecem a Bíblia. Bem, você sabe, o dízimo não está no Novo Testamento. Está sim, o dia de Pentecostes está no Novo Testamento. E a razão pela qual eles não precisavam continuar dizendo tragam a colheita ou os primeiros frutos da colheita no dia de Pentecostes é porque era o que eles faziam. Eles sempre traziam. E é quando o Espírito Santo é derramado. Então claramente estamos no Novo Testamento. Claramente estamos em uma era de graça neste momento específico. E eles ainda estão trazendo a Deus os primeiros frutos. Não seria, sabe? E a coisa importante sobre isso é que foi 50 dias depois da Páscoa. Páscoa, Jesus foi crucificado na Páscoa. Ele teve que ser crucificado na Páscoa. A razão pela qual ele foi crucificado na Páscoa foi porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim na Páscoa ele foi crucificado. O pagamento final pelo pecado aconteceu na Páscoa. Jesus agora disse: ei, esperem na sala superior até que o Espírito Santo seja derramado. E o Espírito Santo é derramado, o poder é derramado, a dinamite é derramada no dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias. 50.
50 era muito significativo nos tempos da Bíblia. Cada 50 anos era o ano do jubileu. Cada 50 anos eles teriam 7 períodos de 7 anos. No 50º ano, o ano do jubileu, certas coisas aconteciam no ano do jubileu. Em primeiro lugar, os escravos eram libertados no ano do jubileu. Se você tivesse um escravo, acabou. Tinha que devolvê-lo, a menos que quisesse ficar. A terra era devolvida ao seu dono legítimo no ano do jubileu. E a terra descansava do trabalho para se restaurar. E assim, jubileu, veja isto é incrível. Jubileu era libertação, devolução e restauração. Jesus disse quando entrou no templo, em Lucas capítulo 4, versículos 18, 19, 20 e 21, por aí. Ele disse: eu vim para proclamar o ano aceitável do Senhor, ou o ano de jubileu. E ele falou sobre o que aconteceria no ano do jubileu, falou sobre a cura que aconteceria no ano do jubileu, olhos cegos seriam abertos. O ano de jubileu, o evangelho seria pregado aos pobres, a pobreza seria quebrada no ano de jubileu. E então Jesus diz aos discípulos, porque Jesus veio para pregar o ano aceitável do Senhor, Jesus veio para nos ajudar a entrar em um tempo de jubileu. Mas ele disse aos discípulos: se vocês vão andar no jubileu, vocês têm que esperar pelo poder do Espírito Santo. Porque quando o poder do Espírito Santo vem sobre a sua vida, adivinha o que acontece? Ele dá a você o que você precisa para caminhar em júbilo na sua vida, onde você está liberado de todas as coisas que o inimigo tem tido um controle ou colocou, onde as coisas que foram roubadas de você são devolvidas, e onde você é restaurado não apenas como qualquer filho de Deus, mas como um filho completo de Deus, com todos os direitos e privilégios que Jesus morreu na cruz para te dar. Jubileu! Jubileu, espere por isso, até chegar àquele lugar. Poder divino, não qualquer poder, mas poder divino para ajudar, para que você não viva quebrado, arruinado, doente, viciado, deprimido, mas sim, viva em jubileu. Essa é a vontade de Deus, isso é o que Deus quer para o seu vida. O Espírito Santo é o poder divino para nos ajudar, antes de tudo, a ter sucesso. Na Bíblia, o Espírito Santo, ao longo de todo o tempo, o Espírito Santo apareceu até mesmo na antiga aliança. Apareceu como símbolos e signos. Algumas coisas sempre tipificavam o Espírito Santo na Bíblia. Uma das coisas que tipificava o Espírito Santo era o óleo. A unção com óleo era simbólica de ser ungido com o Espírito Santo. E uma das grandes unções na Bíblia é a unção de Davi, o menino pastor que se tornou rei. Davi foi ungido 3 vezes, o que eu acho legal. Um para o Pai, um para o Filho, um para o Espírito Santo. Ele foi ungido 3 vezes na Bíblia. A primeira unção foi quando ele foi ungido na presença de sua família por Samuel, o profeta, para a sua missão de ser rei. Essa é a primeira unção, Samuel 16, 13. A segunda vez que ele foi ungido com óleo está em 2 Samuel 2, 4, quando os homens de Judá vieram e ungiram Davi como seu novo rei sobre a casa de Judá, certo? E isso foi para a aceitação de Davi do papel. Então, Davi é ungido como rei, e então a segunda unção é quando ele aceita o título, papel, onde ele aceita que vou fazer o que for necessário para cumprir esse papel, onde vou ter paixão por isso, onde vou pagar o preço por isso. É a segunda unção para aceitação. A terceira vez que ele é ungido em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3, é quando todos os anciãos vêm e eles ungiram Davi como rei, e todas as tribos se unem sob sua liderança. E assim, esta terceira unção é para o avanço. E assim, nestas 3 unções, vemos a missão, a aceitação e a avanço. Quando o Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, é isso que acontece com sua vida. Você recebe a missão que Deus é. Vou conseguir, tem para a sua vida. Você começa a obter o poder de aceitá-lo e o poder de avançar na unção, né? E assim, quando você receba o enchimento do Espírito Santo, você é ungido para ter sucesso no propósito que Deus colocou em você. E há muitas pessoas que não têm o sucesso que Deus quer que elas tenham. Elas têm apenas uma medida do sucesso, mesmo que sejam bem-sucedidas, e não a medida completa do sucesso, porque não estão cheias do Espírito Santo. Poder divino para ajudar. Vemos isso no dia de Pentecostes.
Pedro havia perdido o seu propósito antes de Pentecostes. Jesus teve que ir encontrá-lo. Ele precisava reintegrá-lo como alguém que pregaria o Evangelho. O dia de Pentecostes chegou completamente, e quem é convidado a dar a mensagem inaugural no dia de Pentecostes é Pedro. Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, recupera seu propósito. E a Bíblia é clara ao dizer que Pedro prega essa mensagem com grande reconhecer Jesus na frente de... Mas agora, ele realmente diz na frente deles: vocês crucificaram Jesus, Senhor da glória, a quem Deus ressuscitou dos mortos. E a Bíblia diz: e todos ficaram profundamente tocados. E agora, ele não apenas recuperou o seu propósito, mas também tem paixão por ele, porque foi preenchido com o Espírito Santo. E quando ele prega, não 1, não 2, não 3, não 100, não 200, não 300, não 1000, não 2000, mas 3.000 pessoas vêm para Cristo em uma mensagem, porque ele foi ungido para avançar em sua missão, pois tem o Espírito Santo. Quando você recebe o preenchimento do Espírito Santo, você recebe o poder divino para ajudá-lo a ter sucesso. E eu gosto do que ele até diz. Ele diz: Pedro está explicando para eles. Eles estão um pouco confusos sobre o que está acontecendo. Vamos falar sobre isso em apenas 1 minuto. Eles estão ouvindo eles falarem nessas línguas malucas e coisas assim. Eles não sabem o que está acontecendo. E então Pedro explica. E parte do que ele diz é: isto é o que foi falado pelo profeta Joel. Veja isto: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Você, a propósito, se as filhas podem profetizar, como as mulheres devem ficar em silêncio na igreja? Eu só uma pequena questão que eu tenho para você. Se seus filhos e filhas profetizarem, e ele diz, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão sonhos. Do que você está falando, pastor? Bem, pense nessas 3 coisas. Primeiramente, note, os seus jovens terão visões. Visão é de onde vem o propósito. Você não pode ter um propósito sem uma visão. Os velhos sonharão. Sabe o que os sonhos fazem? Os sonhos te dão paixão em vida. A razão pela qual algumas pessoas nunca têm uma paixão é porque não têm um sonho. Se você tem uma visão, você tem um propósito. Se você tem um sonho, você tem uma paixão. Perceba sobre o que estamos falando. A efusão do Espírito Santo, e seus filhos e filhas profetizarão. A profecia é de onde vem o avanço futuro. Quando você profetiza, está falando sobre avanço no futuro. E assim, note que quando o Espírito Santo se manifesta, mesmo na forma como ele é derramado, você vê a unção para ter sucesso, poder divino para ajudar. Para ter sucesso, você deve, como cristão, ter sucesso. Eu só sinto vontade de falar com algumas forças e potestades agora, porque sinto isso voltando para a igreja. Eu sinto, o Espírito de Deus não nos quer bem-sucedidos voltar para a igreja. Eu sinto aquelas pessoas que estão se escondendo sob o manto da religião, que estão tentando te convencer de que Deus não se importa com nenhuma dessas coisas. Não, estou aqui para declarar a cada principado e poder que Deus quer que seus filhos sejam bem-sucedidos. Na verdade, Deus disse: tudo em que você colocar a mão prosperará em nome de Jesus. Poder divino para nos ajudar a entrar em novas fases. Na Bíblia, o Espírito Santo é simbolizado por vinho novo. Talvez você se lembre disso. Do primeiro milagre de Jesus, ele transformou água em vinho. Você também deve se lembrar quando os discípulos foram cheios com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Aqueles que estavam por perto, presenciando essa manifestação do Espírito Santo, pensaram que estavam bêbados de vinho. Certo? Atos capítulo 2, versículo 16. Outros zombando disseram: estão cheios de vinho novo. Para o primeiro milagre, Jesus transformou água em vinho. E para o primeiro sinal miraculoso através da igreja, eles pensaram que seus discípulos estavam
estavam cheios de vinho novo. Vinho é um símbolo do Espírito Santo nas Escrituras. E a propósito, isso não é um endosso do consumo de bebidas alcoólicas, porque a Bíblia diz claramente: não se embriague com vinho, onde está o excesso, mas encha-se do Espírito Santo. Da próxima vez que sentir que precisa beber, pense que precisa do Espírito Santo. Não se embriague com vinho em excesso, mas seja cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas precisam voltar para casa e tomar uma bebida. Você precisa voltar para casa e se encher do Espírito Santo. Algumas pessoas precisam acordar e tomar uma bebida. Você precisa acordar e se encher do Espírito Santo. Você precisa mais do Espírito Santo do que de álcool em sua vida. Mas o vinho é um símbolo do Espírito Santo, porque as pessoas, quando se embriagam, ficam sob a influência do vinho. Eles mudam completamente, perdem as suas inibições e começam a obedecer ao vinho. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vive sob a influência de Deus e se rende a como Ele conduz. Você muda, entra em uma nova fase de responder à influência do Espírito Santo e não à sua carne. Na verdade, no capítulo 2 de João, o primeiro milagre, depois que provaram o vinho, eles disseram a Jesus, eles dizem: você deixou o melhor para o final. Você sabe o que o Espírito Santo faz em sua vida? Ele causa a estação que você entra. Desde o momento em que você é preenchido com o Espírito Santo até o momento em que você vai em casa para estar com Jesus, para ser a melhor temporada da sua vida, para ser a temporada mais completa da sua vida, você se enche de alegria e se enche de paz e se enche de poder e se enche de unção e se enche da capacidade de pregar a palavra de Deus com ousadia e cheio do poder para impor as mãos sobre os doentes e vê-los recuperar. Não se torna a pior fase da sua vida, mas a melhor fase da sua vida. E algumas pessoas não sabem que viver cheio do Espírito Santo é o melhor, porque nem sabem que há um Espírito Santo que quer te encher. A melhor temporada, a melhor época da sua vida, poder divino para entrar em uma nova fase, mas então também poder divino para se espalhar. Observe novamente Atos capítulo 2, versículo número 3. Então apareceram-lhes línguas divididas como de fogo, e uma pousou sobre cada um deles. Quando João Batista estava batizando pessoas, ele profetizou sobre o dia em que os crentes seriam cheios do Espírito Santo. E ele disse isso, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem de seus pecados e se voltam para Deus, mas alguém está chegando em breve, que é maior do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus sempre se manifestou através do fogo. Quando Deus apareceu a Moisés, ele o fez em uma sarça ardente, fogo que não foi consumido. Quando o Senhor acompanhou os israelitas para fora de Egito pelo deserto e para a terra prometida, ele o fez com uma coluna de fogo. Quando Elias orou para que Deus consumisse-o, oferecendo para provar que ele era Deus em um confronto com os profetas de Baal, ele respondeu com fogo. Quando os 3 jovens hebreus se recusaram a renunciar a Deus, experimentaram Jesus como um quarto homem, estava no fogo. Jeremias disse: tenho fogo preso nos meus ossos. Na verdade, há um padrão nas escrituras onde o fogo sempre segue o sacrifício de sangue. Elijah, quando ele colocou o sacrifício diante de Deus, derramou o seu sangue e então o fogo veio. E quando o fogo veio, foi um sinal de que o sacrifício foi aprovado por Deus. Quando Salomão construiu o templo para o Senhor, ele então fez um sacrifício diante do... As pessoas derramaram sangue e Deus respondeu com fogo. Em outras palavras, o fogo foi indicando que o sacrifício foi aceito por Deus. O fogo que caiu no dia de Pentecostes, que ocorreu 50 dias depois da Páscoa. Por que 50 dias? Porque Deus estava informando a igreja que o sacrifício de sangue na Páscoa foi aceito pelo Pai. Ele é válido para todo o tempo. Não é mais necessário o sangue de touros e bodes, pois o sacrifício foi aceito. Mas aí está, o fogo caiu sobre as pessoas, vestidos com línguas como se fossem. Um fogo pousou sobre todos eles. Por que caiu sobre as pessoas? Porque agora eram eles que teriam que espalhar a palavra. Que o sacrifício foi aceitável.
poder ser meu. Testemunhas. Agora, em todos os lugares que vamos, o fogo do Espírito Santo deve estar em nossas vidas. O que é o fogo do Espírito Santo? É santidade, é santificação, é uma paixão correspondente. Que isto, nesta vida que o crente tem na sua vida, que o sangue de Jesus tem poder, poder para mudar, poder para libertar, poder para libertar, poder para ungir, poder para fazer milagres. Nós somos o sinal. O fogo de Deus deve agora esteja em nossa vida, que o sangue foi aceito pelo Pai. Olhe para mim, olhe para a mudança. Algo na minha vida que produziu uma mudança por fora.